Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do momento que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu tô querendo focar aqui, ó, para não ficar torta aqui no vídeo, né? Bom, eu queria fazer uma série de vídeos para explicar algumas coisas que a mim foi revelado e por causa de algo particular meu, uma questão que eu tive há alguns anos atrás, aproximadamente uns 20 anos atrás, eu estava passando por um problema pessoal. Assim, todos passam, né, por problemas pessoais. E às vezes as pessoas ficam sem entender algumas coisas. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo e vai descobrindo que tudo que se passa na nossa vida tem um propósito. Mas quando a gente ainda não tem essa maturidade, a gente o problema parece que ele é realmente maior do que ele é, né? Porque a gente está cru dentro do processo e aí a gente começa a sofrer muito por causa do problema que estamos passando no momento, né? E houve um tempo em que eu estava passando por alguns problemas, alguns anos atrás, e eu orei ao Senhor, sabe? E eu falei com ele, eu falei, Senhor, qual o propósito do nascimento da humanidade? Por que que o Senhor nos criou? Porque eu fiquei assim muito angustiada. Eu jamais, na minha vida, eu fiz qualquer pergunta para Deus com o intuito de questionar a Deus. Nunca. Deus sonda o meu coração e sabe. Então, eu nunca na minha vida quis questionar a Deus, quis botar Deus contra a parede. Você me entende? Eu tô falando isso aqui agora é tarde, né? São 16 horas e alguns minutos, né? Mas, de repente, você vai ver no horário da manhã, no horário da noite, de madrugada, eu não sei. Mas o que eu quero dizer para você é que talvez você também já passou ou esteja passando por uma situação assim, que são tantos problemas, são tantas adversidades, são tantas coisas que você jamais imaginou que viveria, que aí você começa a questionar no sentido de você respeita Deus, você honra Deus na sua vida, mas você, com muito temor, porque quando eu perguntei isso para Deus, eu perguntei com muito temor, sem nenhuma falta de respeito. Deus sabe disso, né? E eu nunca expus meu coração para ninguém, para pastor, para esposa de pastor, nunca, para ninguém. Nem para meu marido mesmo, eu nunca expus meu coração, porque o que você fala, você pode vir a contaminar outras pessoas, ou para o bem ou para o mal. Então, eu sempre tive o cuidado com isso, né? Então, eu me lembro que eu estava falando com Deus, eu falei, Senhor, para que o Senhor nos fez? Assim, eu estava em pranto, estava chorando muito, e eu falei assim, não faz sentido, Senhor. A gente nasce aqui nessa terra, a gente cresce, a gente vive diversos problemas, diversos desafios, e no final a gente morre. E assim, para mim não fazia sentido. Naquele momento, o que eu estava vivenciando, não fazia sentido. Eu falei assim, me ajuda, por favor. Em pranto, gente, vocês não fazem noção. Em pranto, eu falava com Deus. Eu dizia, Senhor, me ajude a entender. Porque para mim não faz sentido, mas eu sei que o Senhor tem a explicação para isso. Eu não sei porque eu sou ser humano, eu sou cheia de falha, cheia de imperfeições, cheia de coisas que eu ainda preciso aprender. Mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor tem resposta para tudo. E eu preciso que o Senhor me ajude.
a entender isso, a entender o porquê que o ser humano está aqui na Terra, por que nós estamos aqui. Porque você vê tanta maldade no mundo, você vê tanta crueldade. Às vezes as pessoas fazem o mal pelo simples prazer de fazer o mal. Por mostrar, para querer mostrar o domínio que ele tem, o poder que ele tem. Você tá com sua coisa. Micaele, só um pouquinho de silêncio. Então, gente, eu fiquei assim muito chateada dentro de mim, não contra Deus, mas dentro de mim mesmo. Então, eu perguntei para Deus, porque eu precisava de uma resposta pela minha própria sobrevivência espiritual. E conforme eu falei para vocês, com muito temor, mas eu perguntei ao Senhor. E não muito depois desse dia, o Senhor me trouxe o discernimento. E uma das coisas que ele me disse foi o que já está escrito. Ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. E o entendimento ele trouxe para mim também. Os anjos não tiveram escolha. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, nenhum deles tiveram escolha. Eles foram criados e foram colocados no céu. E um dado momento, alguns se rebelaram. E por isso aconteceu o que aconteceu, e vocês conhecem. Quem conhece, né? Quem não conhece, com o tempo nós vamos estar aqui esclarecendo, para o vídeo não ficar tão grande. Mas parte do que o Espírito do Senhor me esclareceu foi isso. Os anjos não tiveram escolha, mas a humanidade tem. Então, nós fomos criados para sermos amigos de Deus, sermos um com Ele, amizade, companheirismo. E Deus, ele nos dá essa liberdade. Por isso você ouve do livre-arbítrio. Então, você tem a liberdade de querer morar no céu ou não. Isso aí é você que escolhe, sou eu quem escolho. Você está conseguindo entender? Então, o Espírito Santo ele me trouxe o discernimento. As pessoas que se comportam de forma errada, contra os ensinamentos do Criador, essas pessoas, elas estão escolhendo o caminho dela. E Deus não força hoje ninguém a entrar no céu. Só vai entrar no céu quem quer. Então, por isso, ele enviou o Filho dele, para nos dar uma chance de escape. Então, hoje, assim, Deus ele não fez como fez com os anjos. Criou os anjos, serafim, querubim, e colocou no céu. Entendeu? Ele nos criou e nos colocou aqui. Aí aqui ao longo da nossa caminhada, a gente vai dar o desfecho. Nós vamos escolher. Queremos viver para Deus, com uma amizade com Deus, aceitando o Filho dele como Senhor e Salvador, entendendo que tudo que ele fez por amor e por nos amar, por cuidar de nós. É uma escolha. Por isso que Jesus disse assim: eis que põe diante de vós 2 caminhos. Um largo que vos leva à perdição e o estreito que vos conduz à salvação. Escolhei e entrai por ele. Então, quer dizer, a escolha é nossa. Somos nós quem escolhemos. Então, a pergunta para nós é: o que é que nós vamos escolher? Qual caminho? Qual porta? A larga ou a estreita? O caminho largo ou o caminho estreito? Então, a humanidade, ela tem esse privilégio de escolha, enquanto que os anjos não tiveram. Vocês entendem isso? E Deus, ele não quis fazer a mesma coisa com o ser humano, porque senão ia acontecer tudo de novo.
Então, hoje nós estamos passando aqui por um processo de seleção. Você consegue entender isso? Estamos passando por um processo de seleção, e nessa seleção, sabe o joio e o trigo? Então, a escolha é nossa. Nós é que escolhemos qual caminho nós queremos seguir, qual Deus nós queremos que seja o Deus da nossa vida. Você consegue compreender isso? É tão fácil, só que eu só pude discernir isso e digerir quando o Espírito Santo me fez entender, me mostrou, porque eu também quis entender. Eu perguntei, porque eu estava mergulhada em sofrimento e em angústia, que para mim a vida era só aquilo. E Deus, ele trouxe essa clareza para mim. E eu estou aqui repartindo com você. Eu gostaria de estar fazendo assim alguns vídeos nesse sentido de esclarecimento, para que as pessoas que vão ter acesso aos vídeos, essas pessoas, elas venham a entender que elas foram colocadas aqui na Terra com um propósito. E são elas quem escolhem. É você que escolhe o caminho que você quer. Para onde você quer passar a sua eternidade. Entende? E eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu não quero que sejam vídeos longos. Eu quero que sejam vídeos curtos, né? Tá dando 11 minutos, mas que você não fique enfadado e que você fique digerindo, né? E que escolha o caminho certo. Escolha entrar pela porta certa. Tudo bem? Então, seja cheio do Espírito Santo, que o Senhor Deus nos ajude, que a gente esteja sempre disposto a ouvir a voz do Senhor. E eu tenho sempre comigo que quando Deus nos dá algo, Ele não dá para a gente esconder, Ele dá para a gente repartir. E eu estou repartindo hoje com você. Faz esse favor, reparte também, dando joinha, compartilhando, tá bom? Eu não sei a respeito do comentário se vai estar aberto, mas se tiver, deixe seu comentário, tá bom? Mas não esquece do joinha, porque isso faz com que a plataforma distribua o vídeo e outras pessoas, quem sabe em outro continente, em outro país, em outro lugar, ela venha estar ouvindo essa palavra e venha ter uma clareza do porquê da existência dela. Ela é importante, você é importante, só tome a decisão certa. Tudo bem? Fica na paz do Senhor Jesus.